Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar mais uma série de histórias reais compartilhadas pelo perfil do Instagram Eu Milhomem. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar esse vídeo para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal do YouTube. É bem rápido e você ajudaria uma flopada. Bem, vamos lá? Pessoas que são chamadas de macumbeiras, contem aqui seus relatos. Só um disclaimer, pessoal, a palavra macumbeira não é usada aqui num sentido pejorativo, não, tá? Eu sei que algumas pessoas usam, mas não é essa a intenção. É que pessoas que são da religião mesmo, elas se chamam entre si dessa forma, né? Então, não é no sentido pejorativo da palavra, tá? Primeira história. Usuária Jess. Não sou da macumba. Mais uma vez estava voltando do trabalho a pé, de madrugada, e um homem estava me seguindo, até que chegou em um lugar escuro, celular sem bateria. Então, uma sombra me mandou ir para trás da árvore. O cara que estava me seguindo chegou a menos de 1 metro de mim e não me viu, mesmo me procurando. Usuária Johanna respondeu. Comigo foi quase igual, mas não foi uma sombra, e sim uma voz em minha mente que dizia para me ter calma e me esconder, pois tinha um homem que queria fazer maldade comigo. Então ele me viu na rua e começou a correr atrás de mim, e a voz que adentrou a minha mente foi me falando para onde eu deveria correr. Ela me levou até um certo policial. E então, quando o bandido estava chegando perto, ele viu o policial e fugiu. Quando tudo acabou, a voz ainda me disse: Pronto, agora fique calma, pegue um ônibus e vá direto para sua casa. E assim eu fiz. Próxima história, de usuária Thay. Um dia eu estava dormindo e acordei para dar de mamar ao meu filho. Tive uma sensação estranha. Senti um homem deitado comigo, abraçado. Eu conseguia sentir exatamente as pernas, a barriga e o braço em cima de mim. Olhei para trás e obviamente não vi ninguém. Ainda bem. Mas quando reparei na porta, estava entrando no quarto uma moça toda de preto. Cabelos longos pretos para tirar ele daí. Não foi 5 minutos e ela botou ele para correr. Próxima história. Usuária Andréia. Meu irmão estava dirigindo sozinho e uma voz disse a ele: Olha o retrovisor. Ele olhou e vinha vindo um caminhão desgovernado a toda velocidade. Ele jogou o carro no canteiro da pista e o caminhão tombou na mesma hora e foi se arrastando. Próxima história. Usuária Maria. Um dia, eu estava dando comida para os meus cachorros e meu corpo se arrepiou inteiro. Quando olhei para o muro da minha casa, tinha um homem agachado, em cima do muro, me olhando, com um olhar horrível. Chamei meus pais e eles não viam nada. Mas meu pai ficou falando para ele ir embora, porque passei mal, meu corpo travou, me arrepiou e deu ânsia. Quando eu olhei para o muro, aquele homem estava rindo da cara do meu pai. Próxima história. Usuária Fran. Quando eu era criança e meus pais casados, um dia minha mãe achou uma camiseta do meu pai, que ele tinha mandado imprimir uma foto minha e do meu irmão para o Dia dos Pais, dobrada, ensanguentada dentro do guarda-roupa. Meu pai estava trabalhando na roça e ela mandou mensagem para ele perguntando se ele tinha se machucado. E ele disse que não. E ficou por isso mesmo. Depois disso, ele começou a beber muito. Chegava da fazenda, ia para o boteco e ficava lá até chegar trêbado em casa. Minha mãe não aguentou isso muito tempo. E quando eu tinha 11 e meu irmão 6 anos, eles se separaram. Depois disso, meu pai se casou com uma mulher que era dona de um bordel da cidade
E minha mãe, depois de um tempo, conheceu meu padrasto. E é aí que vem. Meu padrasto conhecia um feiticeiro famoso que contou para ele que a mulher atual do meu pai havia feito um feitiço para o meu pai, para ele e minha mãe se separarem e ela ficar com ele. E esse feiticeiro então resolveu contar, porque ela não pagou pelo feitiço. Enfim, não sei se é verdade. Eu acredito que sim. Porém, os dois, meu pai e essa mulher, também se separaram. Não deu certo. Meu pai virou alcoólatra. Já o internamos 2 vezes e não adianta. Vai morrer bebendo. Também nunca mais deu certo com ninguém. Está solteiro até hoje. Próxima história. Usuária Agnes. Um dia, estava eu voltando de um freelancer que fui fazer em uma fábrica de pão. Isso era umas 2 da manhã. Tentei chamar Uber, não consegui. Pedi para o meu esposo chamar também e não deu certo. Até que resolvi descer a rua e fazer o trajeto de volta. Mas errei o caminho e andei muito a pé. Parei em um bar, pedi informação e tive que voltar tudo de novo. Subindo a rua, pedi ao povo da rua para me proteger, até que eu vi uma rosa desenhada em um poste. Pensei, Pombagira me acompanha. E nisso já tinha passado por caras estranhos na madrugada, todos chapados, e me senti invisível. E logo depois de ver essa rosa no poste, apareceu um cachorro preto e grande. Ofereci um pão que estava levando para casa e água da minha garrafinha, e o cachorro se recusou. Mas depois disso, simplesmente me acompanhou até a cabine do ônibus. Chegando lá, a cabine estava fechada. Sentei no chão e fiquei esperando o horário de funcionamento das roletas. O cachorro ficou o tempo todo do meu lado, até que avistei um andarilho subindo a passarela. Fui observando ele, dando a volta, atravessou a rua. O cachorro veio junto comigo. Sentei em frente a uma loja fechada, um carro parou e me alertou para não ficar ali sozinha. Depois de um tempo, o cachorro continuou me acompanhando, até que meu Uber chegou. Próxima história. Usuária Dabi. Eu estava doente e passava mais tempo no hospital do que em casa. Porém, nenhum médico descobriu o que era. Depois de muitos dias, descobriram que era pneumonia e início de tuberculose. Cheguei a ficar internada na UTI e depois tive alta para continuar o tratamento em casa. Tomava 2 comprimidos de antibiótico logo pela manhã e por serem muito fortes, eles me derrubavam. Um dia passei muito mal, não conseguia me levantar da cama por causa da febre super alta e da fraqueza. Eu estava deitada na cama quase dormindo e vi uma borboleta enorme vindo na minha direção. Eu não conseguia reagir, mas lembro de ter tentado espantar a borboleta com as mãos. Eu tentava gritar, mas a voz não saía. Nessa mesma tarde tive um sonho estranho e nele uma mulher vestida de rosa me colocava dentro de uma bacia de barro, que hoje eu sei que é um alguidar, enquanto me dava um banho com 2 acarajés. Acordei muito assustada, mas ao acordar estava sem febre. Ainda assim, fui para o hospital e pasmem, todos os exames para pneumonia e tuberculose deram negativo dessa vez. Pela complexidade do caso, tive que refazer os exames porque os médicos não acreditavam que eu havia melhorado com 1 semana de tratamento. Esse tratamento dura no mínimo 6 meses. Pois bem, eu realmente estava curada. Até hoje não sei explicar como. Pesquisei muito sobre alguns detalhes que eu lembrava do sonho e descobri que a mulher que me deu o banho era Yansan, orixá dos ventos e das tempestades. Hoje em dia, sou do candomblé e descobri que sou Eked de Yansan. Próxima história. Usuária Pri. Eu sou médium e sentia uma energia pesada de sofrimento na minha casa. Um dia, pedi para minha guia espiritual que me mostrasse o que era. E em uma paralisia do sono, ela veio e colocou meu espírito na cozinha da minha casa, onde tinha uma mulher abaixada, chorando, toda molhada, e um outro rapaz com expressão de bravo e agressivo.
Ele me viu e veio para cima de mim, e foi quando minha guia me puxou novamente e eu saí da paralisia. Após isso, morrendo de medo, nunca senti tanto medo em toda a minha vida, pedi que minha guia encaminhasse os espíritos para a luz e que eles saíssem da minha casa. 2 dias após, assistindo TV, vi o vulto da moça passando pela porta, sentido a saída. E o que eu passei nessa noite me assombra até hoje, e nunca mais volto a pedir para ver algo novamente. Próxima história. Usuária Mari. Quando eu era da igreja, sonhei com um menino. Eu estava andando na rua nesse sonho e me deparei com uma gira. Tinha um menino negrinho com uma chupeta na boca. De repente, surgiram muitas crianças correndo em minha volta e me chamando para brincar. Foi quando eu corri com elas e me deparei com esse menino parado, me encarando. Eu perguntei: "Que entidade é você?" De maneira desconfiada. E ele me respondeu: "Eu sou o Joãozinho, tia." E depois, o sonho acabou. Meses depois, eu ainda era cristã. Sonhei que estava indo trabalhar e quando passei na sala, tinha um desenho numa folha de papel, como se uma criança tivesse desenhado. Do lado esquerdo tinha uma moça e do lado direito, uma preta velha. Não sabia nada de linha de esquerda nem direita e elas estavam desenhadas perfeitamente nos lados corretos. Bati cabeça e fui trabalhar. Meses depois, entrei para a Umbanda, onde descobri que esse herê é a criança que me acompanha, junto de outra heresinha, que ainda não me deu o nome. E que eu tenho 2 moças, mas só uma vem em terra por enquanto. E a de frente é uma preta velha. Salve a espiritualidade. Próxima história. Usuária Clarice. Quando eu tinha 12 anos, uma menina de 9 anos foi assassinada pelo irmão de 14 com problemas mentais. Ninguém achava ela. Sonhei com uma menina toda de branco deitada, de lado, do outro lado do riacho perto da minha casa. Falei para o meu tio, que hoje é falecido: "Tio, ela estava lá do outro lado." E acharam a menina. Foi sinistro porque ninguém achava ela. Todo mundo do bairro estava no mato procurando junto com a polícia. Próxima história. Usuário Joás. Durante a pandemia, eu estava voltando para casa pela manhã quando vi um senhor todo de branco cambaleando pelo meio-fio da rua. De início, julguei estar bêbado, até que ele foi se aproximando e me chamou. "Meu filho, eu sou cego, estou procurando a delegacia." Não lembro o que ele iria fazer lá. A delegacia fica só a 300 metros da minha casa. Falei que era caminho e levei ele na porta. No caminho, ele falou várias coisas sobre minha vida, que hoje fazem total sentido. Lembro que ele falou: "Joás, não desista dos seus sonhos. Não dê ouvido às pessoas. Eu era pretinho pobre e rodei o mundo todo. Lembro que vi as pessoas que falavam para mim que eu iria viajar, eu conheceria o mundo. As pessoas falavam: isso não é para você, mas eu nunca liguei. Fiz o meu." Após deixá-lo na delegacia, cheguei em casa e pensei: como um cego vai voltar para a parada de ônibus? Então, voltei na delegacia. Ao chegar lá, perguntei ao comissário: "Oi, estou procurando por um senhor de barba e roupa branca, moreno claro." E ele: "Não entrou ninguém aqui com essas características." Insisti. Ele também, já em tom mais grave. O que mais me impressionou foi ter passado cerca de 20 minutos segurando as mãos dele, até a delegacia. Próxima história. Usuário Alessandro. No meu primeiro relacionamento, o rapaz com quem eu me relacionava não acreditava em espíritos. Ele bebia muito e se drogava. Certa vez, acordei no meio da noite. Quando olhei, mesmo no quarto escuro, parecia que uma luz focava nele e vi um espírito grudado nele como se fosse metade ele e metade o espírito. Tinha olhos reluzentes e uma língua enorme para fora, e ele ria olhando para mim. Quando pisquei, havia sumido. Contei para ele, mas ele não acreditou.
Ele sempre ficava transtornado e violento. Estou separado dele há 2 anos. Hoje vivo meu casamento com outra pessoa. Mas a última notícia dele que eu tenho é que foi acusado de roubo. Eu acredito muito que esse espírito seja influência de todas as coisas ruins que acontecem com ele. Porém, ele não busca ajuda. É triste. Próxima história. Usuária Liz. Certa noite, meu cunhado foi fumar lá fora. Ele não se lembra de nada. Mas de repente ele voltou. Eu o vi na cozinha comendo uma bandeja de frango cru e falando coisas sem sentido. Pela manhã, ele falou que um homem passou e falou com ele. E aí, ele não se lembrava de mais nada. Foi como se esse homem tivesse se apossado dele. Entrou na minha casa. Eu ouvi ele falar assim: preciso sair daqui. Aqui tem fogo. Só isso eu entendi. O semblante dele mudou. Muita coisa pode ser explicada com problemas mentais, mas comer frango cru, eu nunca tinha passado por isso. Próxima história. Usuária Eduarda. Eu estava em uma encruza de 4 pontas e ao lado de um cemitério esperando o ônibus passar para ir em outra cidade, ver meu ex-namorado. O ônibus passaria em torno de 30 a 40 minutos e eu, com medo de perdê-lo, me adiantei. Era melhor esperar por esse tempo do que esperar por mais umas 2 horas até o próximo ônibus passar. Enfim, 3 homens em um Fiat Uno preto saíram da pista e entraram na rua em que eu estava na esquina, do outro lado da rua, em frente ao cemitério. Me viram e sorriram. Eu baixei a cabeça. Pois então, deram umas 4 voltas nas ruas próximas e depois pararam para me perguntar se eu estava esperando alguém. Eu disse que não, inocentemente. Pois então, o motorista parou o carro bem na frente do cemitério e um deles desceu e ficou me olhando. O outro passageiro começou a incentivar. Vai lá, quando você segurar ela eu te ajudo a botar dentro do carro. E o motorista ria e dizia, a gente faz o que quiser e depois mata ela. Madrinha assim é pequena e vai ser fácil. Eu escutei nitidamente e nem estava tão próximo assim. Comecei a cantar para Oiá, com os olhos cheios de lágrimas. Pedia para ela me proteger. Comecei, ponto, até em Yorubá, e do nada, uma borboleta laranja pousou no meu ombro esquerdo. Perguntei para Exu aflita, meu pai, eu sei que não vai me abandonar nas suas encruzas. Tu sois o dono da minha coroa e do meu caminho, e jamais vai deixar isso acontecer. Só sei que o homem começou a vir na minha direção, e a borboleta começou a me arrodear muito e eu chorava. Nisso, o homem que estava incentivando saiu do carro e gritou, volta, volta, volta! E ele entrou em desespero e voltou para o carro. Nisso, o ônibus vinha, e eu dei a mão e ele parou e eu entrei. Nisso, o motorista perguntou se eu estava bem, pois eu estava extremamente pálida, e eu contei a situação. Quando desci do ônibus, na frente da casa do meu ex, entrei e a mesma borboleta pousou do meu lado. Precisava voltar e meu sogro me trouxe. Quando entrei no quarto, lá estava ela, a linda borboleta, minha mãe Ançã. Eparrei, Bela Oiá. Hoje tenho tatuadas 2 borboletas perto de onde ela pousou. Última história. Usuária Natália. Sou médium de incorporação e sou da religião. Várias vezes meus guias já me levaram para desdobramentos onde eu conheci lugares em que eles trabalhavam. Já tive contato em alguns desdobramentos com pessoas falecidas, onde precisei passar um recado para uma pessoa viva. Uma vez, no início dos meus primeiros passos na religião, fui a uma festa com meu marido e pedi proteção na ida e na volta. Saímos da festa porque não era nada do que imaginávamos e o local da festa era uma chácara onde precisamos andar uma estrada de terra para chegar na beira da rodovia onde o meu sogro buscaria a gente. Nisso, de madrugada, entre 2 e 3 horas da manhã, aproximaram-se um casal de cachorros e comentei com meu marido. Eles não vão sair de perto enquanto não formos embora, duvida? Foi dito e feito.
Nunca vimos esses cachorros e nessa madrugada estava frio. Meu marido encostou em um pilar e eles vieram para ganhar carinho. Quando meu sogro chegou, agradeci os 2 cachorros e no mesmo momento eles subiram a estrada de terra e viemos embora. O povo da rua, os Exus, são guardiões da madrugada e senti que eram meus guias presentes. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se teve um ou outro engasgadinho, que às vezes o pessoal escreve sem pontuação, mas as histórias são boas. Bom, e é isso. Obrigada e tchau, tchau.